Depois nós vamos ver o amplificador. Aí nós vamos começar a trabalhar com a parte linear do amplificador operacional, né? Onde a gente consegue amplificar uma tensão limitando um valor de ganho. Os comparadores nós trabalhamos na região não linear, onde nós não temos a limitação do ganho. O ganho é dado pelo fabricante, né? Um ganho perto do infinito. Então, ou ele está saturado positivamente, ou está saturado negativamente. São as duas condições, né? Já na região linear, nós podemos ter uma amplificação de um sinal na entrada de um amplificador operacional. Junto com isso, nós podemos ter uma inversão, aí o nome é amplificador inversor, ou uma não inversão. Ele vai ter o mesmo sinal na saída, só apenas amplificado, que é o nosso amplificador não inversor. Para isso, pessoal, para nós trabalharmos na região de linearidade do amplificador operacional, a gente trabalha com a realimentação negativa. Lembra quando nós vimos lá no início, lá, que nós temos o amplificador em malha aberta, sem realimentação nenhuma, e aí nós trabalhamos nessa região não linear, que são os comparadores que trabalham nessa região. Aí a saída ou é saturada positivamente, ou temos mais VCC, ou saturado negativamente, teremos então menos VCC. Ou trabalhamos com a realimentação positiva, que é o caso do comparador com esterese, visto naquele vídeo que eu passei para vocês. Ou ainda trabalhamos com a realimentação negativa, que são todos os demais, o amplificador inversor, o não inversor, depois o buffer, o somador inversor, somador não inversor, o subtrator, todos os demais trabalham com realimentação negativa. Lembrando que a realimentação negativa nada mais é do que um resistor na saída do meu circuito até a entrada inversora. Amplificador inversor. Este resistor, que é o resistor da realimentação, que eu falei para vocês, eu vou chamar de R2, mas vocês vão encontrar, às vezes, com outros nomes, tá? Corri aquele meu 2 ali, né? Vou fechar R2 e aqui o meu R1. Então, notem que eu tenho um amplificador operacional, na entrada inversora e a não inversora. Na inversora vai um resistor até a minha saída, ou seja, isso aqui é a realimentação negativa. E depois tem um resistor R1 até a entrada, que é a entrada do meu amplificador operacional, e aqui é a saída do meu amplificador operacional. Então aqui nós vamos chamar de VI, né, tensão de entrada, e VO, tensão de saída. Bom, tem algumas características, pessoal, que nós temos que nos lembrar para que a gente faça o desenvolvimento desse equacionamento aí, tá? Que nós vimos, por exemplo, que a impedância de entrada do amplificador operacional, considerando ele ideal, né? A impedância de entrada, lembram? Ó, era infinita, tá? Considerando ele ideal, a impedância de entrada é infinita. Outra coisa que nós precisamos aí é a questão do ganho, né? O ganho de tensão. O ganho de tensão que o fabricante me entrega, pessoal, ele é muito alto, se eu não ajustá-lo, né? Porque aqui nós vamos conseguir ajustar, vocês vão ver. Mas ele é muito alto. Considerando ele ideal, ele tende, inclusive, a infinito. Tá? Bom, com isso aqui a gente consegue chegar a algumas conclusões. Uma delas é o seguinte: se a impedância de entrada é infinita, pessoal, a corrente na entrada inversora e a corrente na entrada não inversora, elas tendem a zero. Ó, a corrente na entrada não inversora é igual à corrente na entrada inversora, que é igual a zero. Ou seja, não passa praticamente corrente nenhuma aqui para dentro do amplificador operacional. Por quê? Porque é uma impedância muito alta. Você sabe que a corrente é igual à tensão pela impedância. Se o denominador tende a infinito, né, isso tende esse resultado a zero. Por isso que essa corrente tende a zero. Isso quer dizer que esta corrente aqui que vai passar nesse resistor, por exemplo, né, a corrente de entrada, podemos chamar aqui de I1, corrente no resistor 1, quem é que fornece essa corrente? Essa tensão de entrada, minha fonte, o sinal que eu estou aplicando a entrada, certo? Mas esta corrente aqui, que é a corrente na entrada não inversora, é igual a zero. Assim como esta outra corrente aqui, que é a corrente na entrada não inversora. Essas duas nós vimos que é igual a zero. Logo, esta corrente aqui, ó, no meu resistor 2, que é o meu I2, ela nós vamos chegar à conclusão que ela é igual à minha corrente I1. Ó. Porque se está chegando o meu I1 aqui, e essa corrente nós podemos considerar como sendo igual a zero, e aqui é um nó, esse meu I1 é igual a I2. Se eu aplicar a lei das correntes ali naquele nó, se neste nó aqui eu aplicar a lei das correntes, o que eu vou ter aqui? Ó? Corrente que está chegando, I1, é igual a as correntes que estão saindo, que eu chamei de corrente na entrada inversora, né? E a corrente 2. Se esta aqui é igual a zero, então aqui eu chego à conclusão que o meu I1 é igual a I2. I1 é igual a I2. Tá? Cheguei à conclusão, porque essas correntes nas entradas são desprezíveis, são iguais a zero, porque a impedância de entrada é infinita. Muito bem. Vamos continuar aí. Outro detalhe que nós podemos trabalhar pelo fato do ganho ser infinito, né? Lembra daquela equação que nós vimos lá, quando a gente começou o amplificador operacional? A tensão na saída é igual a tensão na entrada não inversora menos a tensão na entrada inversora
multiplicado pelo ganho de tensão, né? Não. Multiplicado pelo ganho de tensão. Ou seja, a tensão na saída é igual a tensão na entrada vezes o ganho de tensão. Ora, se o ganho de tensão é infinito, né? Se nós colocarmos essa equação de uma outra forma, tensão na entrada não inversora menos tensão na entrada inversora é igual a VO divididos pelo ganho de tensão. Se o ganho de tensão é infinito, ele tende a infinito, que é o que nós vimos ali, essa minha expressão aqui, o VI na entrada não inversora menos o VI na entrada inversora, vai tender a zero. Por consequência, aqui nós chegamos a essa conclusão também, ó, que a tensão na entrada não inversora é igual à tensão na entrada inversora. Só que é outro achado aí que nós conseguimos. Tá? Porque o ganho de tensão é infinito, essas duas tensões são iguais a zero. Agora, olhe o seguinte, a tensão na entrada não inversora é neste ponto aqui, ó. A tensão na entrada inversora é neste ponto. Se essa tensão aqui está ligada na massa, essa tensão é zero. Certo? E se esta aqui é igual a esta também é igual a zero. Então, outra conclusão que nós chegamos mais adiante é que é isso aqui, ó. A tensão na entrada não inversora é igual à tensão na entrada inversora e também é igual a zero, porque está ligado aqui na massa. Neste ponto aqui, essa tensão é igual a este e essa tensão é igual a este. Partindo disso, nós podemos colocar aqui um zero, ó. Um zero aqui. Ok? E aí, então, nós podemos calcular a corrente I1 e a corrente I2 e depois chegar à nossa equação, que é isso que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês de onde vem a equação do amplificador inversor, tá? Então, a minha corrente I1, pessoal, é a minha tensão na ponta da flecha menos a tensão no início da flecha, ou seja, esta tensão nesse ponto aqui menos esta. Então, vai ficar assim, ó, 0 menos o VI. Como é corrente, nós vamos dividir pela resistência R1. E a minha corrente I2, que é a que passa naquele resistor, também vai ser a tensão na ponta da flecha aqui da minha corrente, essa tensão, menos essa. Ou seja, VO menos 0. Então aqui vai ser VO menos 0, dividido por R2. Como essas duas correntes são iguais, o I1 é igual ao I2, nós chegamos à conclusão aqui, nós podemos igualar essas duas formas. E aí nós vamos chegar à forma do amplificador inversor. Ou seja, menos VI sobre R1 é igual a VO sobre R2. Tá? Colocando isso aqui de uma outra forma, que seria o VO divididos por VI, né? Ou seja, nós vamos pegar este VO e vamos passar para cá, e este R1 para cá, né? E depois nós vamos inverter também, porque é VO sobre VI, o ganho de tensão. Nós temos que chegar aqui, ó, VO sobre VI. Isto é igual ao ganho de tensão, que nós chamamos de AV. Ganho de tensão, tá? VO sobre o VI vai ser igual a menos o R2 sobre o R1. É daqui que sai a fórmula do amplificador inversor. Ganho de tensão vai ser sempre menos o resistor de realimentação sobre o resistor na entrada, que é o resistor R1. Tá bem? Então, isto aqui é que vocês têm que decorar, não tem outra saída. Tá? Ganho de tensão no amplificador inversor, que tem esta configuração, é igual a menos R2 sobre R1. Alguma pergunta até aí? Ficaram fascinados com essas equações, né? Estão emocionados. Eu fico imaginando vocês desse lado aí, chorando já. Eu me recordo quando eu vi isso aí, eu me emocionei muito também. E isto, tanto o amplificador inversor quanto o não inversor. O que pode ocorrer, pessoal, às vezes em alguns circuitos um pouquinho diferente, é ter outros resistores aí, talvez um resistor aqui, tá? Mas esse resistor não influencia no cálculo do ganho, tá? O ganho vai ser sempre este resistor da realimentação, certo? Divididos por o resistor que vai em série com a entrada, tá? Que é o meu resistor R1. Olha, claro que isso aqui pode ser formado por mais de um resistor, isso aqui também por mais de outro resistor. Às vezes tem circuitos que vai um resistor aqui também, mas ele não entra nesse cálculo, tá? Aí esse resistor aqui é a questão da tensão de offset, que vocês fizeram um trabalho para mim. Mas o cálculo é este. Então, com esse circuito, pessoal, vocês podem, por exemplo, pegar o sinal de um amplificador, de um microfone que tem uma tensão bem pequenininha e multiplicar por um ganho que vocês vão estipular, né? Desde que não leve ele a saturação, é óbvio, né? Que também acontece a saturação, tá? Se eu tiver um ganho de 1000, por exemplo, tá? E estiver entrando com 1 milivolts, vocês vão ter 1 volt na saída, né? 1000 vezes 1 milivolt vai dar 1 volt na saída, um sinal já bem considerável em relação àquele 1 milivolt que vocês tinham. Agora, se vocês tiverem um sinal de 10 milivolts e multiplicarem por 1000, vocês vão ter 10 volts na saída de pico, tá? De pico, tá? Digamos um sinal, uma senoide. Se tiver 100 milivolts na entrada, vezes 1000, cara, aí já vai para 100 volts.
com certeza ele vai saturar com o valor da tensão da fonte. E aí começa a distorcer o sinal. É por isso que se distorce o som, né, em eletrônica, porque está se dando um ganho maior do que a capacidade da fonte. E aí o sinal, em vez de ficar senoidal, ele vai ficar todo recortado, fica uma forma de onda quadrada. Aí nós temos a distorção no som, por exemplo, se for um som. Se for uma forma de onda de áudio, né? Uma frequência de áudio. Mais perguntas? Não tendo, vamos adiante. Então esta aqui é a fórmula. Este é o circuito. E o nome dele é amplificador inversor. O próximo que nós vamos ver agora é o amplificador não inversor. Olha só o que mudou apenas. Ó. Continua o resistor de realimentação. Eu vou continuar chamando de R2. O resistor, agora aquele que estava em série com a entrada, ele vai na massa. E a entrada passa lá para outra entrada do amplificador operacional, que é o não inversor, o mais. Ó, o circuito anterior, o sinal VI estava chegando aonde? No menos, que era a entrada inversora. Por isso o amplificador inversor. Então aqui nós temos o amplificador não inversor. Amplificador não inversor. Vamos botar os mesmos nomes aqui dos resistores, tá? O R2, o R1. Aqui a tensão na entrada e aqui a tensão na saída, tá? Claro, vai a alimentação também, que eu não estou colocando aqui, tá, pessoal? Mas o que vai ocorrer aqui, ó? Vamos botar as correntes daqui. A mesma coisa vai ocorrer aqui, tá? Aquela corrente na entrada não inversora. Aqui a corrente na entrada inversora. Aí agora a corrente fica para cá, tá? Porque ali é o zero, ali é a massa. E aqui esse potencial que é maior do que aquele, então a corrente vai para lá, sempre do mais para o menos. A corrente aqui é a corrente 1. Essa corrente também vem para cá, que é o meu I2, porque essa tensão aqui geralmente vai ser maior do que essa, né? Então essa corrente vem para cá. E aí nós vamos ter a mesma conclusão que nós tivemos lá, utilizando a impedância como sendo, impedância de entrada, né, como sendo infinita. Nós chegamos à conclusão lá que a corrente na entrada não inversora é igual à corrente na entrada inversora, que é igual a zero. E utilizando também o ganho de tensão infinito, né, que é de um amplificador operacional ideal, nós chegamos àquela conclusão que a tensão na entrada não inversora era igual à tensão na entrada inversora. Tá? Que foi isso tudo que nós fizemos aqui. Ó. Isso aqui. Ó. Fizemos todo esse desenvolvimento para chegar a isso aqui. Tá? Aqui nós fomos um pouco além, né? Porque a tensão na entrada não inversora estava ligada no zero. Então a gente disse que essa tensão aqui era zero. Ali nós não temos isso. Ó, não tem o zero aqui. O zero está lá. Mas por enquanto nós temos essa questão aqui. Essa questão aqui, tá? Continua sendo válido aqui. Bueno. Então, novamente, nós chegamos à conclusão aqui que esta corrente 1 também é igual à corrente 2, porque essa corrente aqui é zero. E aqui nós temos um nó, né? Ó, o I2 está chegando no nó, o I1 está saindo e o I na entrada inversora também está saindo. Como este é zero, essa corrente 1 é igual à corrente 2. Então, aqui essa outra igualdade que nós vamos utilizar, tá? E aí nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos para aquela lá. Com a diferença, pessoal, que agora nós vamos ter aqui, ao invés de zero, neste ponto, nós vamos ter quem? O VI. Tá? Por que nós vamos ter o VI? Porque esta equação aqui, como o meu VI na entrada não inversora, que é aqui, está ligado no VI, ó, está chegando aqui, e nós vimos que este aqui, que é a tensão na entrada inversora, é igual a esta, e esta é igual a VI, então o VI está aqui. Então esta equação agora para calcular o meu I1, agora ele fica assim, ó. Vou botar o azul aqui. Para calcular o meu I1 vai ser a tensão na ponta da seta ali, que vai ser o zero, menos no início da seta, que é o VI. Né? Divididos pelo meu resistor R1. E o meu I2 vai ser a tensão na ponta da seta também agora aqui, que continua sendo também o VI, menos a tensão aqui no início, que é VO. Então aqui vai ser o VI menos o VO, divididos por R2. Igualando essas duas equações, pessoal, né? Se nós, como o meu I1 é igual a I2, eu posso igualar essas duas equações, correto? E se a gente for trabalhando matematicamente com isso aí, nós vamos chegar à equação do amplificador no inversor. Então aqui nós vamos ter assim, ó, menos o VI sobre o R1 vai ser igual a VI menos o VO divididos por R2. O que nós podemos fazer aqui? Nós vamos multiplicar cruzado isso aqui. Ó. Multiplicar este por isto e este por aquilo. E aí nós vamos ter aqui R1 vezes o VI menos R1 vezes o VO.
vai ser igual a menos R2 vezes VI, né? Esse menos R2 é do menos VI aqui, ó. Menos R2 vezes VI. Vamos passar o VO para lá e este VI para cá. Então aqui vai ficar... Vamos vir para cá aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou passar este VI para lá e o VO vem para cá. Vamos ver se vai dar certo isso aí. R1 vezes o VI, aí vai ficar mais, né? R2 vezes VI. É igual, aí vai passar para lá, vai ficar mais também, R1 vezes o VO. Tá? Já acabamos com o menos. O que eu vou fazer agora? Vou botar o VI em evidência aqui desse lado. Ó. Aqui tem VI, aqui tem VI. Vou colocar em evidência. Vou fazer aqui, ó, VI que multiplica R1 mais o R2. É aquilo ali. Vai ser igual a R1 vezes VO. Eu preciso ter a relação VO sobre VI, porque o ganho é isso, né? Tensão na saída pela tensão na entrada. E aí eu tenho então a equação. O que eu vou fazer agora? Vou passar esse R1 para lá, dividindo, e vou passar esse VI para cá, dividindo. E aí então eu vou ter isto aqui, ó. Vou ter R1 mais R2 divididos por R1 é igual a VO divididos por VI. Colocando de uma outra forma, que é que se utiliza, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o R1 por R1 e o R2 por R1. Vai ficar igual a forma que se utiliza, que é esta aqui, ó. Vou fazer agora assim, ó. Aquilo ali eu vou desmembrar. R1 divididos por R1 mais R2 divididos por R1 é igual a VO sobre VI. Aí eu consigo cortar isso aqui, vai dar 1. E aí eu vou ter isso aqui, ó. O ganho de tensão é igual a 1 mais R2 divididos por R1. Graças a Deus, deu certo. Cheguei à forma do amplificador não inversor, que é o ganho de tensão é igual a 1 mais R2 sobre R1. Então essa é a diferença das formas, tá? O amplificador inversor é menos R2 sobre R1 e o amplificador não inversor 1 mais R2 sobre R1. Então o sinal que for colocado aqui, ele é multiplicado por este ganho e não é invertida a polaridade. Uma senoide aqui, né, se eu aplicar uma senoide aqui nesse circuito, aqui, ó, ela sai com a mesma fase na saída, porém amplificada. Agora, nesse circuito aqui que é o inversor, se eu aplicar uma senoide aqui assim, ó, pequenininha, ela sai amplificada, porém defasada de 180 graus. Sai o semiciclo negativo primeiro e depois o positivo. Essa é a diferença. Esse tem um ganho menor do que o outro também, né? Porque esse aqui ainda tem um mais na fórmula. Esse aqui tem um ganho um pouquinho maior e não inverte o sinal. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não tem pergunta? Coisa boa? Então vamos em diante. Vamos terminar aqui. Vamos conseguir terminar, cara? Achei que não ia conseguir terminar. Então, eis o circuito que nós chamamos de buffer. O buffer, pessoal, ele serve apenas para isolar circuitos, tá? Geralmente para casar impedâncias. Por quê? Porque a entrada do amplificador operacional, geralmente a impedância é alta e a saída é baixa. Então nós podemos casar as impedâncias desta forma, tá? Utilizando um buffer. Se a gente tiver um circuito que a gente queira transformar a impedância na saída, a gente utiliza o buffer. É um dos tipos, né, de exemplificações para esse circuito. Também é utilizado para isolar dois circuitos também. Por quê? Porque o ganho dele é igual a 1. Tá? O ganho de tensão desse circuito é igual a 1. Ele não muda absolutamente nada ao sinal. O sinal que entra é exatamente igual ao sinal que sai. Trabalhando com o sinal, é claro, dentro também da minha faixa de alimentação. Tá? Porque se vocês forem observar, aqui, ó, ele é como se fosse um amplificador não inversor, porque nós estamos aplicando a entrada no sinal, né, na entrada não inversor. E realimentação é um curto-circuito. Então essa realimentação aqui, pessoal, aqui seria o resistor 2, que como ele não existe, é igual a 0. Tá? Onde é que está o resistor 1? Estaria aqui, ó. Aqui estaria o resistor 1. Como ele não existe, ele é infinito. E o ganho de tensão do amplificador não inversor, que nós acabamos de ver, é 1 mais R2 sobre R1. Então seria 1 mais o R2, que é 0, divididos pelo infinito, né? Isso aqui vai dar 0, exato. Tá? Nem precisava ser 0 aqui no denominador. Qualquer coisa dividida por infinito, ele tende a 0. Então isso aqui vai tender a 0, né? E fica igual a 1 apenas. Tá? Só para demonstrar para vocês por que o ganho é 1, tá? Isso aqui não existe nesse circuito, tá? É só ir lá e...